Então, hoje é Copaíba. A Copaíba foi eleita ontem para a gente falar sobre a Copaíba. Olha, eu posso só iniciar com a descrição linda dos psicólogos de ontem, do Rafael e do Rodrigo, do Instituto Vital. Eles falaram que a Copaíba é o sangue da árvore, né? Eles estavam falando do frankincense, que você corta o frankincense, a árvore chora. E a copaíba é simplesmente o sangue da árvore, né? Que, assim, é tão óbvio, mas quando você verbaliza e visualiza o negócio, você fala, cara, que poderoso, né? Que negócio, que óleo que a gente tem na mão. E os... É, Pode falar. ele é exatamente isso, né? Ele sai, é uma resina oleosa, né? Da árvore de copaíba. E o mais legal é que ele é nosso, né? Do Brasil. Então, assim, nós temos um xodozinho por esse óleo essencial, por ser tirado daqui do nosso país, né? E são 4 árvores diferentes, né, Sil? A gente... Sim. Isso que é o legal da nossa copaíba. Da nossa copaíba do terra, porque eles extraem, não é de uma árvore de copaíba, são de 4 copaíbas diferentes para ter certeza que a mistura, o composto químico, ele é mega abrangente, né? São 4 copaíferas, né? Copaíferas que eles chamam. E assim, se a gente analisar, se uma árvore, né, um óleo, uma substância já teria um efeito fantástico, imagina os 4 juntos, Pois é. né? Uma coisa que a gente aprende na aromaterapia é que 1 mais 1 não é 2, né? Então, 4 copaíferas juntas não são 4, vira milhares, milhares de substâncias, É, né? Então, assim, é maravilhoso saber desse trabalho, né? Que eu acho que, assim, primeiro a gente tem que ter uma ideia de que resina de copaíba é diferente do óleo essencial de copaíba, né? Então, a maioria, as nossas mães, né, os nossos ancestrais usavam copaíba, né? Então, só que a gente tem que entender que nós estamos falando de resina, de copaíba, né, do óleo vegetal, de copaíba, que muitos já conhecem e é comprado assim facilmente, tá? Então, esse é um ponto ah, importante que hoje não... pode. Então, quando ele sai aquele sangue, né, que a gente fala, o óleo da árvore, aquele óleo que é retirado, ele é destilado. Existem outras substâncias ali dentro. Então, quando ele é destilado, ele é separado a substância e o óleo essencial, entendeu? Então, ele é retirado daquela resina. Então, é diferente, existem 2 tipos aí de trabalho com a nossa árvore de copaíba, tá? Então, hoje a gente está aqui para falar sobre o óleo essencial, né? O que contém nesse óleo essencial? A gente sabe que a do terra, lindona, a gente sabe que o óleo essencial da do terra, em especial, tem essas 4 copaíferas, certo? Então, esse é um ponto importante. A gente está trabalhando com com esse óleo essencial em especial. Um outro ponto, a copaíba, ela é praticamente 100% sesquiterpenos, Ah, né? Então, uma família bioquímica aí, né? Sesquiterpenos. O que isso quer dizer, tá? Então, imagina, quase 100%, seria 99%, né? Alguma coisa assim, por cento, que nós temos essa garantia de sesquiterpenos. Então, isso quer dizer o quê? Que é um potencial imenso de anti-inflamatório, tá?
E isso é um ponto, assim, importante do nosso óleo essencial de copaíba. Outro ponto, calmante, né? Outro ponto, antialérgico. Né? Outro ponto, antipruriginoso. Então, tem toda essa parte de prurido, de coceira no corpo, né? Analgésico, né? Descongestionante venoso e respiratório também, tá? E linfático, né? Descongestionante linfático. E um anti-hipertensivo. Né? Então, assim, a gente vai falar sobre tudo isso, é só para entender por que a gente fala dessa propriedade, né? Dessa família de Sesquiterpene, é difícil falar. Mas, assim, é só para entender. Sabe o que eu ia falar, Sil? Lá na convenção, aqui na convenção do ano passado, o Dr. Hill falou muito sobre o copaíba. E ele falou que a ação ideal inflamatória, né? Que ele falando que o nosso corpo precisa de inflamação, mas um nível ótimo de inflamação, né? A gente quer e não quer a inflamação. Se a gente está se o corpo está se inflamando, é porque o sistema imunológico está funcionando, a gente está vivo. Exato. Mas Exato. a gente tem que ter um nível X de inflamação controlada. Então, o copaíba trabalha nesse nível de regulamentação, de regulação, sei lá como é que fala, da inflamação do corpo. Achei fantástico. E porque tem quase 5% desse composto, sei lá, dessa família química aí, que eu não vou me atrever a falar, sesquiterpene, ele... Sesquiterpenos. É isso aí. Então, ele faz a ação do óleo dessa família, ela fica mais prolongada no corpo. Então, parece que ele é diferente de um outro óleo que a gente usa. Porque, por exemplo, a melissa e o black pepper, a pimenta preta, também tem essa família. É claro que não 99%, né, como maioria. Mas eles... a permanência da copaíba no seu sistema é aumentada por causa desse grande percentual, né, dessa família, esses sesquiterpenes. Então, eu acho muito legal. Pode falar. Exato. O que acontece? Nós temos excelentes óleos com efeito terapêutico anti-inflamatório. Isso é fato. Mas é bem o que você falou. Ele vai estar atuando, quando ele tem esse efeito anti-inflamatório, ele vai estar atuando entre 40% a 50%. Né? A substância anti-inflamatória vai estar dentro daquele óleo nesse percentual, de 40% a 50%, 60%. Né? Já a copaíba é exatamente isso, é 99%. Então, poxa, né? Então a atuação, o efeito, é um anti-inflamatório realmente, é potencial anti-inflamatório. Né? É um potencial mesmo. Ele também então, fala assim, pode continuar. Sobre o metabolismo. Sobre o quê? Metabolismo. Ele regula o metabolismo. Então, é uma das funções aí da copaíba, né? Entre todas aí. Assim, uma coisa que a gente entende é que a copaíba, ela tem beta-cariofileno, certo? O que seria isso? Seria um canabidiol. Esse canabidiol, ele estimula o nosso canal CB2 do cérebro. Okay. E aí, ele tem assim, essa atuação no CB2, ele trabalha o sistema imunológico, né, e o sistema endócrino. Então, é aí que está o grande potencial do nosso óleo essencial de copaíba. Justamente por conter esse beta-cariofileno. Então, aí a gente entra bem nessa questão do nosso sistema mesmo, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, do canabidiol,
Mas, assim, é só para a gente entender como óleo essencial, por ele ter esse sesc terpeno, é um óleo já potencialmente, né, que tem grandes propriedades terapêuticas mesmo. Ele é muito completo, Malu. Sim, se quem tem a copaíba, com certeza vai ter um bom auxílio em todos os aspectos, né? Então, vamos pensar aqui, o que seria, onde que a gente pode estar pensando na copaíba? Bom, quando a gente fala do óleo essencial de copaíba, a gente sabe que ele vem lá da Amazônia, né? Ele lá mesmo já é muito utilizado, inclusive ele é considerado um antibiótico da mata, né? Da própria Amazônia. Então, olha o poder dessa nossa árvore. E, assim, o grande cuidado em relação a essa extração também, né? Porque essa árvore precisa ser cuidada, extrai-se o óleo e deixa ela descansando por um tempo, né? Praticamente 6 meses aí, para ela, né, se regenerar e produzir novamente, né? E continuar fazendo a sua função. Tá? Então, assim, quando a gente tem o óleo essencial de copaíba, a gente tem esse potencial anti-inflamatório que a gente, né, sem dúvida alguma. Então, o que que isso pode estar ajudando a gente? Nas questões de artrite, né? As questões articulares, né? Artrite, gota, tendinite, fascite plantar, o calo de salto alto. Então, esse poder anti-inflamatório, ele traz todo esse trabalho de inflamações do nosso organismo, além de, né, de trabalhar potencializar aí as inflamações, né, tratar essas nossas inflamações excessivas, diminuir, inclusive, regularizar o nosso cortisol também, né? Então, e isso faz com que esse trabalho de articulares também sejam beneficiados. Então, quando a gente fala de dores articulares, então tem que pensar na copaíba, sem dúvida alguma. A Tá? gente a gente está ouvindo, a Virgínia falou que usa sublingual, e foi o que ela se apaixonou pela doTERRA, foi que introduziu ela, né? A Vicky falou anti-inflamatório, toma uma gota todos os dias, e para dor é fantástico. Eu também, com dor na lombar, eu misturo Deep Blue e copaíba, e faço uma massagem local. E, nossa, é o que me tira às vezes que eu tô travada. E aí, quando você fala da sua dor, a gente está falando aqui do efeito anti-inflamatório, mas a copaíba também tem o efeito analgésico. Então, por isso que a gente coloca essa duplinha aí, que a Isabel está falando. Sou fã dessa dupla. Obrigada, Isabel. Mas a gente fala da Foi dupla. copaíba ou duas? Ela está falando de nós duas. Mas aí eu aproveitei para falar da dupla da Copaíba e Deep Blue, que a gente, né, que seria o cânfora, né, uma sinergia com cânfora. Esse efeito, quando a gente fala essa dupla é maravilhosa, por que é? Porque justamente a copaíba em si, ela já é anti-inflamatória e já tem o efeito analgésico, né? Então, olha só, que maravilha. Por isso que quando você fala, tem um alívio na sua dor lombar, é justamente esses dois efeitos do óleo essencial de copaíba. E aí a gente entra nas questões dores musculares, cãibras, né? Então, isso a gente tem que lembrar também do óleo essencial de copaíba. Dor de crescimento? Também, porque de uma certa forma pode gerar uma inflamação, né? Aí tem que ver a origem da dor de crescimento. Eu acredito que sim, justamente por ele ter esse efeito analgésico e anti-inflamatório. Eu acho que, assim, pode pensar assim, com certeza, de uma forma bem tranquila. O sistema copaíba, ele afeta o sistema endocannabinoide, né? Que a gente tem sistema do nosso corpo que tem a função de regular
função homeostase, que é de regular o corpo. E não só regular no sentido de regular a temperatura, mas também de como eu processo as informações no meu corpo. Então, emoção, apetite, qualquer coisa que eu estou vivenciando, né? A informação que o meu corpo físico recebe. Então, quando esse sistema, que é, como você falou, está no sistema imunológico também, não, a gente não só beneficia o sistema imunológico usando e como é que chama essa palavra? Regularizando, regulando Regulando. o sistema. Regula, né? Regula a nossa estrutura. Isso é fato. Regula a nossa estrutura mesmo, Pois é, né? isso que eu ia falar, não é só o sistema imunológico, é o sistema é o sistema cerebral, sei lá como é que chama, neurológico, sistema cardio, sistema. Então, quer dizer, eu acho que quando a gente fala de dor de crescimento, ele afeta todos os sistemas do corpo, né? O nervoso. Verdade. Quantas vezes a gente viu a experiência de pessoas com tremores, né? Com Parkinson, Alzheimer, e o uso da copaíba faz com que a pessoa pare de. Então, afeta o sistema nervoso, né? Pode ir, desculpa. Exato. Então, olha só, o óleo essencial de copaíba, ele é um neuroprotetor. Então, é aí que entra as questões tão graves como as questões mais leves, por exemplo, o estresse, né? Regular o nível cortisol. Mas a gente pode entrar nas questões de Parkinson, né? Quantas pessoas a gente já viu gravando, né? Passando o óleo essencial nessa região e aí conseguindo o controle do tremor das mãos, né? Fora as questões também neurológicas, que aí a gente entra também por conta do beta-cariofileno, né? O CBD, a gente tem aqui, ó, propriedades anti-inflamatória, analgésica, anticonvulsiva, né? E ansiolítica, justamente por ele ter esse controle, essa proteção do nosso neural, né? Que é essa atuação no CP2. Então, assim, é incrível. Claro que a gente está falando aqui de forma como usuária, né? E eu como aromaterapeuta, mas dentro da minha limitação profissional, porque eu não sou profissional de saúde. Mas com certeza, quem é um cientista nesse trabalho, nossa, vai ver que assim, é um trabalho maravilhoso. E aí, inclusive, a gente fala, tanto que a gente, hoje, a necessidade, né, de um beta-cariofileno para tantas pessoas, né, enfermas, que hoje a gente tem judicialização de pedidos aí da maconha. Então, a gente tem o óleo essencial de copaíba nas nossas mãos, né, de forma muito mais fácil, acessível, e com uma atuação maravilhosa para esses problemas sérios neurais, né? Então, assim, é claro que a gente não está aqui falando de curas, a gente não está falando aqui de promessas de nada, a gente está falando de uma possibilidade, de um auxílio que Apoio, né? pode, né, é um benefício, né, grande para determinadas pessoas. Então, eu acho que vale a pena fazer um teste com Copaíba. Olha, e outra coisa que é muito questionado pelas pessoas então, o CBD, que está em auge, né? Pelo menos aqui nos Estados Unidos, e eu percebo na Europa também, o uso do CBD e a comparação com copaíba, né? E aí o que eles falam é que não tem comparação. Porque são duas coisas diferentes, né? Inclusive, eles falam, você pode ter os dois na sua caixinha de socorros, né? De apoio. Mas o primeiro é que o óleo de copaíba é um óleo essencial. E o óleo CBD é um óleo vegetal. Aí tem a questão do preço. O CBD, ele é extremamente caro. E a copaíba, a gente sabe qual é o preço, que é 100 reais, cento e poucos reais.
Aqui acho que é $30. E a absorção do CBD é só de 6%. Então, você gasta horrores, toma uma gota e só 6% daquela gota é realmente absorvida pelo seu corpo, que é diferente do copaíba, né? E uma outra coisa que é muito interessante é o nível de aprovação. O CBD hoje ainda está em estudo das suas consequências, dos seus resultados, principalmente na população mais sensível, como grávidos, idosos e crianças. E a copaíba, ela pode ser usada. E mais uma coisa que eles mencionaram é que o CBD ele tem uma atuação, né? Aliás, tem várias coisas sobre os dois, a comparação dos dois, mas o que eu estou lembrando agora. E o copaíba, além de atender essa específica necessidade do CBD, por causa da complexidade que a gente estava falando química, ele atua em vários outros aspectos, né? Não só na parte anti-inflamatória, mas também em todos os sistemas do corpo. Então, CBD é um óleo que estão vendendo hoje em dia no É uma mercado. substância, na verdade, o CBD é o canabidiol, é uma substância. Essa substância, ela atua, tá, no nosso cérebro. Então, o CBD que nós conhecemos da planta maconha, ela é o CBD que atua no CB2 do cérebro e no CB1 do cérebro. Isso, o que acontece? Traz efeitos psicóticos, né? Porque ele atua no nosso cérebro no CB1. Aí, o CB2 é justamente aonde a gente vai atuar no sistema imunológico e no sistema endócrino, né? Na nossa estrutura, que é onde o copaíba atua somente ali, no CB2, né? Então, ele não tem uma atuação no sistema nervoso central que traz, né, o efeito psicótico aí. Então, assim, o CBD, ele é uma substância que está tanto que é o beta-cariofileno ali, né, que está no beta-cariofileno. Então, ele está na copaíba e em outras plantas também, né, como a maconha, por exemplo. Tá? É por isso que a gente fala de CBD é mais nesse sentido, né, é a substância em si. Só que tem a substância que ele contém o THC, acho que é THC, que é o efeito psicótico. No caso da copaíba, não tem o THC. Né? Assim, é complicado, não é simples ficar falando sobre esse assunto, ainda mais por leigas, né? É só para a gente, assim, procurando estudar para passar para vocês, tá? Mas vale aí o estudo, entender certinho. É isso que eu ia falar. O copaíba, o óleo de copaíba é tão rico, ele tem tanta abrangência, e hoje em dia tem essa questão da comparação com o CBD, né? E essa necessidade que estão legalizando a maconha, e se vamos usar a maconha, porque também beneficia de alguma forma alguns diagnósticos, mas assim, vale aprofundar. Sim. E longe aqui de fazer qualquer apologia, né? Nem defender nada. A gente só está falando justamente porque a gente quer ver o potencial desse óleo essencial de copaíba, que é maravilhoso, né? Justamente nessas questões neuroprotetoras, que é onde o ponto importante que ele precisaria atingir, né? Como um anticonvulsionante, como um protetor neural, né, de problemas mais graves como demência, mal de Parkinson. Então, isso é bacana de estudar esse óleo. Né? E realmente, a gente fazer o uso da copaíba, a gente vai ter N benefícios. E o mais importante é essa regulação aí do nosso organismo, da nossa estrutura, né? Que é deixar o nosso corpo com menos inflamações, né? Com as inflamações certas, né? A defesa certa. Aqui, gente, escreve aqui como é que vocês usam a copaíba, se vocês têm alguma experiência. A Maravilhosos Olhos falou. Quem é Maravilhosos Olhos, gente? Põe o nome aí. Por isso o óleo resina é tão grande, o uso no norte.
O cábio da mata só usa ele para tudo. Não, assim, eu já ouvi histórias, né? Até aqui, eu moro em Atlanta, as pessoas que são do norte falando, nossa, meus avós usavam, a gente tinha dor de dente, tomava banho de copaíba. Tinha piolho, tomava banho de copaíba. Tinha coceira, tomava. Então, copaíba é para tudo, né? Dani. É, a Dani, maravilhosos olhos. Como é que você Tudo usa bem, Dani? copaíba, Sil? Olha, eu gosto de usar a copaíba quando eu estou no momento de dor. Eu tenho bico de papagaio, né? Eu tenho problemas lombares. Então, eu gosto de fazer o uso da copaíba nessa questão, nesse ponto. E eu faço uso sublingual pela manhã, após a refeição, justamente para ele ter esse efeito anti-inflamatório, né, no meu organismo. Então, assim, eu uso ele com respeito também. Eu não saio usando, né, só porque ele tem todos esses efeitos, eu vou usar de manhã, tarde, de noite, toda hora, todo dia. Né? Eu acho que a gente tem que entender se é preventivo, vale a pena fazer um uso comedido dele. Né? Agora, com certeza, na hora de quem tem fibromialgia, né, esses problemas mais graves, tem que colocar ele como um aliado mesmo. Aí vai de pessoa para pessoa. Olha, Como falando. que é, qual é a problemática da pessoa para a gente estar ajudando. Tá? Outra coisa, você falou em fibromialgia. Eu tenho relatos assim incríveis de pessoas que com fibromialgia ah, que se sentem muito melhor. Claro que é uma mistura de outros que a gente faz, mas o copaíba está dentro. Outra coisa que eu faço, meu enxágue bucal, após escovar os dentes e tal, eu não uso mais de supermercado, eu uso copaíba com hortelã-pimenta. Então eu peguei um grão, enchi com água e aí eu Uhum. pus, eu não lembro quantas gotas, mas quero chutar 15 gotas de copaíba e 10 gotas de hortelã-pimenta. E é isso que eu faço em Para chá. quanto ml? Oi? Para quanto ml? Então, eu vou chutar que ele deve ter uns 250, 300 ml. E e aí eu faço enxágue, porque ele é ótimo para gengiva, para higiene, né? Por causa das ações anti-tudo aí que ele tem. Então, eu faço uso desse enxágue, do enxágue. E quando eu tenho dores nas costas, então eu pego a pomada do Deep Blue e ponho umas gotinhas de copaíba e eu faço a massagem com a pomada e o copaíba. E eu uso Maravilhoso. copaíba sublingual, uma gota toda manhã, igual a Vitória. É. E você sabe que ele, Malu, tem um efeito assim para a pele também muito importante. Né? A gente está falando das questões internas, mas as musculares, né? Tudo. Mas da pele também ele é muito bom. Ele é ótimo cicatrizante, excelente cicatrizante. Ele traz, assim, para quem tem problemas de psoríase, eczema, né? Ele traz também essa como que a gente, regeneração da pele também, né? E muito porque ele também estimula o nosso colágeno. Então, por isso ele também tem essa potencialização de trazer benefícios para a pele, né? E aí a gente fala das questões estéticas. Quem tem pele seca e cabelo também muito ressecado, o copaíba é muito bom para isso, né? Então, justamente a eczema, você pode ver, psoríase, ela vai trazendo um ressecamento na pele, né? Então, por isso que é bom fazer o uso da copaíba, tá? Sabe que você tocou no assunto? E eu uso copaíba na pele. Eu uso assim, Uhum. eu uso o vetiver com copaíba pela manhã. Por quê? Porque o vetiver ele é um óleo que ele aterra, né? Que ele foca.
Então, como de manhã as coisas precisam acontecer, então eu faço, e o vetiver é excelente para a pele também. Então eu faço uso do vetiver. Melasma, né? Hã? Melasma. Pois é, então eu tenho umas manchinhas aí que eu não sei de onde apareceram, então eu estou tentando tratar. Vetiver e o copaíba com um pouquinho de óleo vegetal, um pouquinho, para ajudar a penetração, permanecer, né, e espalhar. Então eu faço uso assim pela manhã e à noite eu misturo o copaíba com o Yaropalm. Uhum, Porque o Yaropalm, ele é muito grosso. Então, uhum. é um jeito de eu conseguir espalhar também o Yaropalm. Então, eu uso. Como é que eu uso? Como é que eu aplico? Como assim? Eu aplico. É tópico, né? Eles querem saber se a gente faz o uso, no caso, cabelo e pele, é tópico. É tópico. Tópico, gente. É tudo naqui. Então, quer dizer, eu ponho uma gotinha de vetiver, copaíba e uma gotinha de óleo de coco e espalho. Deixa os meus cílios aqui. E aí, à noite, a mesma coisa. Eu ponho uma gotinha de Aeropalm, Você tá mexendo. copaíba, tem que ficar bonito. E aí eu aplico também com um pouquinho de óleo vegetal para ele permanecer e espalhar e ficar mais fácil. Então eu uso copaíba na manhã e à noite no rosto também, para ver se faz um milagre, entendeu? Uma gotinha. É, e no cabelo, você pode fazer uma massagem no couro cabeludo, né? Que eu acho que seria o ideal. Ou você pode pôr também num shampoo neutro, né? Para fazer uso recorrente, né? Para ele fazendo a atuação aí. Quando você passa direto no couro cabeludo, aí você tem que usar um óleo vegetal, né? Então tem que lembrar disso. A gente não vai passar ele puro, a gente vai diluir e passar na região do couro cabeludo, fazer uma massagem e depois tirar o excesso, né, lavando, mas sempre deixando aí um pouquinho, Olha, né? Então, a gente tem uma amiga que não sei se ela tá aqui ainda, mas ela faz um rolon de óleo vegetal com óleo essencial e depois do banho ela passa o rolon assim, um no corpo. rolãozinho. Eu já ponho, eu pego um vidrinho de óleo que acabou, eu preencho com água e ponho lá 5 gotas Uhum. do óleo. E aí depois do banho eu faço spray. Eu não uso óleo vegetal. Será que eu ponho? Eu Não, faço só com água mesmo. Eu sprayo. você faz como se fosse um tônico, né? Isso. Não, é uma opção. O que você pode fazer tem que chacoalhar bem por conta da diluição, né? Por ser água. É. Então, você pode até acrescentar um pouquinho de álcool cereal, se você tiver, tá? Agora, foi falado aí dos radicais livres, né? Uma coisa importante do óleo essencial aqui, aproveitando, é que a copaíba ele faz uma desintoxicação do fígado, né? Então, olha o que isso gera no nosso organismo pelo fato de ter o fígado saudável, desintoxicado, né? Por isso que fala ele trata, libera aí no caso a Polly, né, os radicais livres. Então, atua nessa questão. Então, é aí que a gente tem que ver como um benefício. Né? O fígado, ele está sendo bem tratado, ele está sendo realmente desintoxicado. E, com isso, muitos problemas aí são evitados. Né? E aí tem a questão da juventude, da pele melhor, tudo mais. Olha, a Alessandra falou, se pode tomar todo dia. Olha, Alessandra, você pode tomar todos os dias, né, dentro de um controle, né, responsável, fazendo uso, por exemplo, nós estamos fazendo uso de uma gota por dia, né, então pode ser feito sublingual, melhor ainda sublingual. E aí, o que você faz? Faz uma pausa, né, usa aí 3 semanas, faz uma pausa de uma, volta a usar mais 3 semanas, para também não haver uma sobrecarga. A gente, provavelmente, você não vai fazer só o uso da copaíba.
né? Provavelmente você faz uso de outros óleos também. Então, o organismo, né, precisa trabalhar também essas substâncias que entram no nosso organismo. Então, eu oriento, a minha orientação, né, é de você fazer o uso, pode fazer por um tempo, né, pode usar por 3, 6 meses, mas sempre pensando nessa possibilidade de fazer o uso para uma semana, faz mais, volta, entendeu? Tá. Aí a Bia trouxe um ponto que eu acho que é um questionamento de todo mundo. Quando você usa o óleo vegetal no couro cabeludo, ele fica oleoso? O que você acha? Sim, sim, o óleo vegetal, ele tem a gordura, e isso é fato. Por isso que você tem que fazer como um tratamento. Então, você usa, e aí você depois vai ter que fazer uma lavagem, né? Vai ter que, se você faz, como se você estivesse usando, por exemplo, argila no couro cabeludo. Não tem como a gente sair com argila, mas a argila tem um potencial imenso de trabalhar no couro cabeludo. Mas a gente tem que tirar. A mesma coisa o óleo vegetal, né? Por isso que a gente faz, e depois você faz a sua limpeza, né, para sair. Então, eu também não oriento estar fazendo isso depois do banho, justamente por ter o óleo vegetal. Tá? Agora, tem óleos vegetais que atuam melhor, né? Atuam melhor no couro cabeludo, dependendo se você quer, se você tem uma pele mais oleosa